Por acaso você é aquela pessoa que chega dezembro, janeiro, você escreve um monte de metas. E aí, quando a gente está em abril, você já desistiu de praticamente todas elas? Pois é, muita gente é assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu acredito que um dos maiores problemas que levam a gente a fazer isso é porque a gente não sabe muito bem o que é uma meta. Pois é um negócio que parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então o objetivo desse vídeo hoje é explicar para vocês o que é um objetivo, o que é uma meta e principalmente como que a gente cria um plano para garantir que a gente vai conseguir cumprir as nossas metas. Então vamos lá, vamos começar pensando um pouquinho sobre a diferença entre objetivo e meta. Eu gosto muito de dar esse exemplo, apesar de ser muito mais relacionado com a parte pessoal do que profissional, porque eu acho que fica muito claro, né? Então, eu acredito que praticamente todo mundo, em algum momento, já pensou ou que queria ganhar peso ou que queria perder peso. Então, vamos lá, vamos pensar num exemplo relacionado ao seu peso. Imagina que você quer, em algum momento do ano que vem, ganhar peso. Ai, tô muito magrinho, não tô gostando do que eu estou vendo aqui no espelho, decidi que eu vou ganhar peso. Então tá bom, aí você fala assim, então a minha meta é ganhar peso. Será que a sua meta é ganhar peso? Antes da gente entrar no detalhamento dessa sua meta, vamos pensar naquela famosa estrutura para metas, que é a tal da SMART. Muito provavelmente você já ouviu falar isso. O que é o SMART? O SMART é uma forma de você conseguir escrever a sua meta de uma maneira que de fato ela seja vista como meta. Cada uma das letrinhas do SMART significa uma coisa, tá? Então, o S, ele é referente a específico. O SMART vem do inglês, tá? Então, o S, pra gente, traduzindo para o português, é específico. Ou seja, a sua meta, ela precisa ser específica. Caso contrário, ela não será uma meta. Vamos para o próximo, que é o M. O M é de mensurável. O que é mensurável? Eu preciso conseguir medir. Eu preciso conseguir comparar para eu chamar aquilo ali de meta. O A. O A, ela precisa ser alcançável. Porque se eu estabeleço uma meta que não é viável de ser alcançada, eu vou desistir muito rápido, né? Então, o A é alcançável. E o R? O R é relevante. Então, para você chamar de meta, ela precisa ser importante. E aqui eu costumo falar de ter um pouquinho de desafio, né? Eu gosto de trazer dentro do relevante o desafio. Porque se é algo muito trivial, não faz tanto sentido a gente chamar de meta, né? Meta tem que fazer a gente se movimentar. Então, o relevante eu também trago para esse sentido de fazer a gente se movimentar. E o T é temporal. O que significa isso? É que eu preciso estabelecer uma meta dentro de um período de tempo. Porque senão eu não consigo saber quando eu vou bater, ou qual é a minha expectativa, ou qual é o esforço que eu preciso fazer para conseguir cumprir aquela meta se eu não estabelecer um período de tempo. Imagina uma meta para 1 ano ou uma meta para 30 anos. É bem diferente. Toda a infraestrutura, todos os recursos e todo o esforço que eu vou colocar para metas assim, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo para tentar ficar um pouquinho mais claro para vocês o que é uma meta. Eu disse que a meta seria ganhar peso. Ganhar peso é específico? Bom, se a gente pensar que o peso pode ser de gordura, de água, de músculo, não está tão específico. Será que ele é mensurável? Não é mensurável. Quanto de peso eu quero ganhar? 1 quilo? 2 quilos? 10 quilos? Para mim, talvez, 2 quilos, 3 quilos seja ok. Agora, para outras pessoas, 3 quilos, 10 quilos é que sejam ok. Então, a gente precisa conseguir mensurar. E eu gosto de relacionar o A do atingível com o T do temporal, porque essas duas coisas elas acabam sendo muito interligadas.
Porque, por exemplo, se eu falar que eu quero ganhar 5 quilos em 5 dias, pode ser que seja muito difícil e não seja atingível, pelo menos não para mim. Olhando para o meu caso, eu não conseguiria ganhar 5 quilos em 5 dias. Agora, 5 quilos em 2 meses, em 6 meses, aí começa a ficar um pouco mais viável, né? E aí a meta passa a ser atingível. E quando eu falo de relevante, lembra que eu falei que ela precisava fazer você se mexer um pouquinho? Se eu tô falando em ganhar peso, normalmente eu não vou querer ganhar peso só em gordura. Eu vou querer ganhar um pouquinho de massa magra também, né? Eu quero ficar um pouco mais fortinha, um pouco maior, mas mais fortinha. E aí, quando a gente começa a pensar na dificuldade de ganhar peso sem ser só gordura, ganhar peso de uma forma saudável, não é tão fácil. Então, entra sim a parte do relevante. Então, vamos reescrever essa meta? Vamos dizer que eu quero, então, ganhar 5 quilos em 8 meses de massa magra ou de forma saudável. Fica muito mais claro isso. Quando a gente começa a trazer isso para dentro do mundo das organizações, dentro do mundo corporativo, a gente percebe a quantidade de falhas que a gente tem quando a gente define metas individuais dos nossos colaboradores. Como que deveria ser o processo para a definição de uma meta individual para os nossos colaboradores? O correto é que essa meta ela venha desdobrada desde a meta da organização. Toda empresa, independente do tamanho, ela deve ter alguma meta. Via de regra, essas metas elas estão muito mais associadas aos temas financeiros. Se você for olhar, algumas estão pensando em fluxo de caixa, outras estão pensando em relações de endividamento, outras estão pensando talvez em entrada de pedidos, pode estar associado também a market share, né? Quanto que ela está ali presente no mercado, ali que ela atua. E todas essas metas, elas mostram o que são de fato os temas relevantes para a organização, para a alta liderança da organização. Então, se aquilo é o mais importante para a organização, isso precisa ser o mais importante para cada um dos colaboradores. Eles precisam conseguir enxergar dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, dentro das atividades que eles executam, como eles contribuem para aquela meta da empresa. Por isso que a gente pensa em desdobramento de metas. Então, qual que é a forma que faz mais sentido para estabelecer meta dentro de uma empresa? A gente deveria olhar as metas da organização lá em cima e ir desdobrando área a área. Então vamos lá, vamos dar um exemplo de uma empresa mais geral. Vamos dizer que o CEO e o CFO dessa empresa, eles têm 4 metas principais, relacionadas a fluxo de caixa, a taxa de endividamento, a número de novos pedidos e market share no Brasil. Beleza? Beleza. Quando a gente olha o CEO e o CFO, eles começam a ter as suas diretorias abaixo deles, certo? O que cada diretoria precisa fazer? Olhar como que aquela área, que é diretoria, que normalmente engloba várias outras áreas para baixo, contribui especificamente para cada uma dessas metas. Como que o jurídico contribui para essa meta? Como que a área de compras ou supply, se for uma diretoria de supply, contribui para essa meta? Como a área de sustentabilidade contribui? Enfim, cada um dos diretores vai precisar desdobrar aquela meta para a sua diretoria. Aí, o diretor vai levar essa informação para a gerência. Às vezes é uma gerência direta ou uma gerência executiva. O diretor também quebra a sua área em gerências. Essas gerências precisam, olhando para o seu núcleo, entender as metas da sua diretoria para falar, bom, eu contribuo com essa meta desta forma. E aí ele vai e quebra a meta. E isso vai acontecendo sucessivamente até a gente chegar no nível do colaborador. Então, quando a gente chega no nível de colaborador, é que a gente começa a mostrar para eles, né, a entender como eles estão contribuindo lá em cima, porque a gente fez toda essa escala. Então, dando um exemplo, talvez da minha área, eu trabalho muito com a área de segurança do trabalho e com meio ambiente e qualidade.
Vamos supor que eu tenho uma meta dentro da minha empresa que está relacionado a fluxo de caixa livre. E dentro da minha área de segurança, por exemplo, eu tenho um contrato de gestão de EPIs. Para eu conseguir melhorar o fluxo de caixa da minha empresa, talvez eu tenha que trabalhar com o estoque mais otimizado. Para eu conseguir trabalhar com o estoque mais otimizado, eu preciso revisitar qual é a frequência de retirada de EPIs, qual é a frequência de EPIs diferentes, adaptados, que eu preciso fornecer para as diferentes áreas de operação da minha empresa. Eu preciso talvez pensar numa estratégia de otimizar os tipos de EPIs que eu estou usando para cada uma das funções. Eu preciso talvez controlar a entrega para não ficar tendo retirada sucessiva quando às vezes não tem necessidade, quando o EPI ainda está em validade. Enfim, existem N ações que eu posso fazer e que estão relacionadas às atividades da minha equipe. Então, quando eu passo uma meta dessa para minha equipe, mas eu consigo explicar onde ela está relacionada lá em cima, vai fazer muito mais sentido. A pessoa vai se sentir mais dona. Então, quando a gente vai estabelecer metas profissionais, a gente precisa entender se aquela meta está fazendo sentido com a expectativa da empresa. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não faz toda essa avaliação, a gente não revisita todo este processo. E a gente acaba definindo metas e cria projetos e vai e se esforça, mas lá em cima ninguém está vendo. E não está vendo não porque você não está fazendo um bom trabalho, não está vendo porque não está alinhado ao que a empresa espera, ao objetivo da empresa, que talvez seja crescer no mercado, que talvez seja aumentar o seu resultado financeiro, enfim, podem ter vários objetivos aí. E para esses objetivos, ela definiu as metas. E as metas são acompanhadas periodicamente. Então, esse é um ponto extremamente importante. Quando você, profissional, que está ali, trabalhando, chegou no final do ano, você vai definir as suas metas para o próximo ano e você define metas conseguindo fazer o vínculo e mostrando que você entende o que é importante para a sua empresa, que você está trabalhando para aquilo também, você passa a ser visto de uma forma completamente diferente. Então, esse é um processo que parece extremamente trivial, parece um pouco óbvio, mas para pensar e olha dentro da sua empresa se isso de fato está acontecendo. Para pensar na sua carreira, nos últimos anos, quantas vezes as suas metas para o ano foram definidas com base nessa estratégia. Muitas vezes, a gente simplesmente define metas do que a gente imagina que é importante, ou do que a gente fala, não, isso aqui eu sei que eu consigo fazer, vamos fazer isso aqui porque vai fazer diferença. Talvez até faça, mas está alinhado ao que a empresa quer? Se não estiver, talvez você esteja trabalhando e não está sendo reconhecido. Então, entender esse conceito de objetivos e de metas é extremamente importante para você começar a ter um mindset, começar a ter uma cabeça daqueles profissionais que se destacam. Tá bom, agora que a gente já entendeu a diferença entre objetivo e meta, a gente já entendeu que a meta precisa ser relevante, ou seja, ela precisa ter um pouquinho de desafio, tem que ser dificilzinho de bater, uma meta muito simples não faz tanto sentido, busca alguma coisa para te movimentar, esse é o objetivo da meta. Mas a gente ainda precisa fazer uma parte extremamente importante, que é bater a meta. Por que a gente consegue definir meta e a gente não consegue bater a meta? Minha visão é porque a gente não entende que estabelecer a meta não é a única parte desse processo todo. A gente precisa criar um plano de ação para conseguir bater essa meta. Como assim? Vamos lá, vamos pensar de novo na meta que a gente deu de exemplo lá, que era ganhar 5 quilos em tantos meses, certo? Para eu conseguir fazer isso, eu preciso de várias coisas, né? Não adianta eu chegar lá no 4º mês e querer começar a correr atrás e bater essa minha meta. E para a gente entender o que é esse plano de ação ou como que a gente constrói ele, vamos pensar um pouquinho na meta que a gente deu de exemplo no começo do vídeo, em que eu disse que eu queria ganhar 5 quilos em 8 meses de uma forma saudável, né? Prioritariamente de massa magra. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que estruturar todo um processo.
Então, talvez eu tome como ações aí no meio do caminho. Passar numa nutricionista, definir um plano alimentar, monitorar, por exemplo, a quantidade de furos que eu vou ter ao longo desse período, calcular certinho quanto que eu tenho que comer todos os dias, pesar as minhas refeições, fazer X horas de treino por dia, enfim. Eu tenho várias coisas que eu preciso fazer, ou seja, as ações que eu preciso implementar para garantir que eu vou bater a minha meta. Isso não é diferente quando a gente pensa nas nossas metas do trabalho. Quando a gente estabelece as nossas metas, a gente vai definir o prazo, certo? Uma das coisas, inclusive, que é errado é a gente botar na meta do ano que tudo vai ser batido no final do ano. Então, eu me dou 12 meses para fazer tudo. Tem coisas que eu posso fazer em 3 meses. Então, se aquilo ali é possível que seja feito em 3 meses e ela é relevante o suficiente para você já começar o ano tocando aquilo, já joga aquilo para o começo, tá? Presta atenção nisso também. Mas para conseguir bater essa meta específica, eu preciso estruturar ações. Então vamos supor que eu quero colocar um projeto novo, né, em operação. Para eu conseguir colocar esse projeto novo em operação, eu vou ter que fazer uma análise do cenário e das condições que eu tenho. Eu vou ter que levantar quem são os principais stakeholders daquele projeto. Eu vou ter que analisar quais são os recursos necessários. Eu vou ter que pensar qual é o tempo de aprovação para aquele projeto. Eu vou ter que olhar se eu vou ter que levar isso para a diretoria, para uma gerência, se precisa de aprovação, se não precisa de aprovação, se já tem budget, se já não tem budget. Como que a gente constrói todas as atividades, todas as ações necessárias para que aquela meta se cumpra? Porque se eu for olhar para ela só lá no final, né, vamos supor que o seu ano seja de janeiro a dezembro, o ano calendário em que você controla as suas metas. Se você estabelecer uma meta para dezembro e você só vai olhar para ela no começo de novembro, talvez não dê tempo. Se é uma meta que de fato precisava o ano inteiro para ser implementada e você esqueceu dela, né, você não deu tanta atenção para ela, quando você chegar lá no final, talvez você não tenha mais tempo e recurso necessário e aí você não vai bater a sua meta. Então, quando a gente começa a pensar em objetivos, em metas, a gente precisa pensar assim no objetivo, entender qual é o desejo, onde é que a gente vai, o que é aquilo principal, né? Qual que é o tema principal do que a gente está querendo fazer. A partir daí, estruturar as metas, ou seja, coisas mensuráveis, coisas específicas, com prazo específico para fazer. Lembre-se, coloque nome também dos principais responsáveis por essas metas. E aí, uma vez que você tem as suas metas, desdobrar em ações. E você pode fazer isso através de uma planilha de Excel. Tem vários sisteminhas hoje, tanto gratuitos quanto específicos, né, por exemplo, da Microsoft, entre outras, em que você pode ir controlando todas as suas tarefas e aí você vai monitorando, porque isso vai te ajudar também a saber se em algum momento você precisa dar um gás, você fala, putz, isso aqui tá ficando complicado, ou eu tinha pensado em tanto de recurso e na verdade vai precisar de mais. Então, quando você estabelece todas essas ações, você estabelece um cronograma, um planejamento para atingir aquela meta, fica muito mais simples. Simples assim, né? Pode ser que não seja tão simples, porque uma meta tem que ser desafiadora, mas ela tá na tua mão, né? Você consegue monitorar bem o que está acontecendo. E aí vai ser muito mais viável e muito mais fácil que você bata de fato as suas metas. Então leva isso para dentro da sua empresa, leva isso para o seu dia a dia profissional. E se você tiver alguma coisa que você quer fazer para o seu lado pessoal, a lógica é a mesma, tá? Se você quer levar isso para o seu lado pessoal, mesma coisa. Então pense nos seus objetivos, pense nas suas metas, quebre isso em ações e vai monitorando, né? Não adianta quebrar em ação e não monitorar. Monitora, que eu tenho certeza que aí sim você vai conseguir cumprir as suas metas.